Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos no Open Mind Talks. Eu sou Lúcio Júnior e estou aqui para mais uma vez ter uma conversa muito legal com o mercado corporativo brasileiro. O Open Mind Talks é o mais novo canal de comunicação do Open Mind Brasil. O Open Mind Brasil é uma startup de networking que reúne diretores e presidentes das maiores empresas do Brasil. E o nosso objetivo é gerar benchmark, gerar informação, em especial nesse momento tão delicado aí que o nosso mundo vive. E nesse propósito, eu estou todos os dias trazendo conteúdo para esse público de diretores e presidentes das grandes empresas. Porque o nosso objetivo é que essas pessoas tenham essa base para poder enfrentar essa crise e o Brasil continue crescendo e gerando empregos. Eu estou aqui hoje, ao meu lado, com Aloísio Nunes. Aloísio, que foi senador da República, também foi ministro das Relações Exteriores e hoje ele é o atual presidente da São Paulo Negócios, que é uma agência de investimentos aqui do município de São Paulo. Então seja muito bem-vindo, Aloísio. Obrigado aí pela sua disponibilidade para ter essa conversa aqui com o público do Open Mind. Ok, eu que agradeço muito o convite. É a segunda vez que eu participo de alguma promoção da Open Mind. Tivemos uma reunião grande com muitos empresários, muitos chefes de empresa, onde discutimos exatamente a questão da guerra e as suas repercussões. E agora, novamente aqui com você. É um prazer. Luísio, esse é um tema que realmente vem intrigando, né, o nosso público, que são C-levels, né, de grandes empresas. Por quê? Porque a gente sabe que isso está refletindo nas nossas organizações, está refletindo na economia e a gente precisa ter um pouco mais de informação para poder tomar decisões sobre os caminhos aí dos nossos negócios. A primeira pergunta, né? Eu começo a nossa conversa aqui no podcast com uma pergunta a respeito desse cenário econômico. Nós estamos vendo aí que o Brasil tem uma das maiores taxas de juros aí, mundial, né? Só perdendo para a Rússia, para a própria Rússia, e a gente vem vendo também uma queda do preço do dólar. O preço do dólar em queda, ele dificulta as exportações? Isso afeta de alguma maneira as exportações, Aloísio? Sim, afeta. Quando o real se valoriza, a nossa dificuldade para exportar aumenta, né? Os nossos produtos ficam mais caros. E agora, também as nossas importações ficam mais baratas, o nosso real mais forte, né? Mas não há dúvida que, na medida em que o dólar se valoriza e nós temos, desvaloriza, e o real se valoriza, isso cria um problema para as nossas exportações. Mas é a tal história do copo meio cheio, meio vazio, né? Se por um lado as nossas exportações encontram mais obstáculos, ficam menos competitivas, né? Por outro lado, as importações, você tem mais facilidade de importar. E conforme o setor da economia, a repercussão de um fato, de um aspecto ou outro, varia. Por exemplo, eu sou um modesto produtor rural. Eu produzo látex aqui em São Paulo, né? Então, uma fazenda onde eu produzo látex, com seringueiras. Na medida em que as importações ficam mais baratas, o meu produto interno aqui, minha borracha fica menos competitiva, porque fica melhor para as empresas que utilizam a borracha, né, como insumo, importar da comprar de fora. Não é? Exatamente. Então, essa coisa Agora, o problema da nossa competitividade das nossas exportações, ela não está apenas no dólar, né? Porque há outros fatores, especialmente alguns fatores que dizem respeito a esta guerra, as consequências da guerra, que têm uma repercussão enorme sobre o comércio internacional e sobre o nosso comércio, que se construi basicamente de commodities, né?
As commodities se valorizaram. Você tem o dólar, o real fica mais forte, por isso as importações poderiam ficar menos competitivas, mas, por outro lado, o preço delas aumenta, tem aumentado. É um fenômeno que se verifica hoje, há uma inflação de commodities no mundo, né? Então, de alguma maneira, alguma compensação. Mas uma outra consequência negativa é que as nossas commodities agrícolas, e o grosso das nossas exportações são agrícolas, né, soja, milho, nós estamos com os nossos defensivos e fertilizantes a um preço nas alturas e com dificuldade de suprimento em razão da guerra, porque a Rússia é um dos grandes exportadores desses produtos, né? Então você vê que é muito difícil você colocar, você dizer que isolar os fatores para dizer o que é positivo e o que é negativo. Você tem uma balança, né? De tal forma está globalizado o mundo que é muito difícil, né? Veja, para ver o que vai acontecer. Você tem hoje, começa a haver novamente escassez, já se verificou, de um mineral com o qual se fabrica esses chips que são utilizados na indústria automobilística. O impacto disso sobre a atividade industrial de países em que a indústria automobilística tem um peso muito grande, como o Brasil, é enorme. É enorme. Nós já sentimos isso durante a pandemia, né? Porque durante a pandemia se constatou, para alguns até com surpresa, que 80% dos semicondutores que utilizam esses chips são produzidos por Taiwan. E quando Taiwan fechou por causa da pandemia, essas fábricas fecharam, a minha fazenda lá de Guzolândia, a minha receita na minha fazenda que produz borracha em Guzolândia caiu, porque a indústria automobilística parou de funcionar. Então o mundo está muito... E nós estamos vivendo agora, nesse exato momento, um novo lockdown na Ásia, né, principalmente em Xangai, na China, Quando Xangai é uma tragédia. Que também produz semicondutores. Exatamente. E é um grande centro nervoso da economia mundial. Não só indústria, serviços, mas um grande centro financeiro. A Bolsa de Xangai é uma das referências do mundo mais importantes, né? Então, você tem... É muito difícil navegar nessas águas. Eu não gostaria de ser empresário nesse momento, porque empresário conectado com o mercado mundial. E, na verdade, não há indústria, não há atividade hoje que não tenha algum tipo de conexão com o mercado mundial. Seja em razão de importação e exportação, mas também das consequências daquilo que ocorre nas finanças mundiais sobre a nossa própria atividade econômica. Por exemplo, agora nós temos a nossa balança de pagamentos está indo muito bem, porque as exportações continuam, perde um pouco o ímpeto em razão da guerra, porque você tem paralisia de muitos portos, toda uma rede de logística que acaba se desorganizando, né? O porto de Roterdã parece um estacionamento de navios. Então, isso acaba mexendo no mundo todo. Mas, então, o dólar nosso, o nosso real, ele se valoriza, isso afeta o nosso mercado, as nossas exportações. Né? As nossas importações também ficam mais baratas, nós poderemos ter condição de importar insumos para a nossa produção, né? Por um lado, também abre essa possibilidade para o mercado interno. Mercado interno. Então, nós estamos recebendo muito dinheiro de fora, porque o investidor que aplica no mercado financeiro, ele diz, olha, o mundo está essa confusão toda, tem uma guerra na Europa, a China está anunciando que vai diminuir um pouco o ritmo da sua atividade. Então, vamos seguir. Bem ou mal, aqui o Brasil é um lugar onde dá para investir. Mas então vem para cá. Por quê? Porque o nosso os juros reais no Brasil estão num nível altíssimo. 4% real acima da inflação. O juro nos Estados Unidos chega a 1%.
Entendeu? Agora, se os Estados Unidos aumentam a taxa de juros, e vão ter que aumentar, porque você tem lá também um fenômeno inflacionário, em parte decorrente da guerra. Aumentando a taxa de juros nos Estados Unidos, o investidor do mercado financeiro vai pensar assim: eu vou investir no título Tesouro Brasileiro ou no título Tesouro Americano? Você vai para o Tesouro Americano. Sem dúvida. E como é que fica também essa questão aqui da instabilidade política no Brasil? Eu vejo também uma certa visão, né, também lá fora de uma má gestão aqui da pandemia, essa questão aí da devastação da Amazônia. Como que isso impacta na questão do investidor estrangeiro no Brasil? Muito mal. O Brasil está muito mal no filme hoje, no cenário mundial, em razão da maneira como o presidente Bolsonaro conduziu ou deixou de conduzir a política de saúde, negando a gravidade da pandemia, fazendo campanha contra a vacina. É uma realidade no mundo, são poucos os governantes que tiveram esse tipo de comportamento. Até o Trump, que começou nessa linha, no final ele mudou para ver se, porque viu que estava indo para o buraco. Não é? O problema ambiental é gravíssimo, não apenas do ponto de vista econômico, mas gravíssimo do nosso próprio ponto de vista, do ponto de vista do Brasil mesmo, né? As condições de vida do brasileiro, na medida em que nós vamos consumindo, destruindo a nossa natureza, os nossos recursos naturais. Isso afeta a imagem do Brasil. Hoje, eu acho muito difícil, ou impossível, que no atual governo um acordo entre o Mercosul e a União Europeia possa ser efetivamente concretizado. Por conta desses fatores? Seguramente por conta desses fatores. A mineração em terras indígenas. Vamos encontrar potássio às terras indígenas. Não vai nada. A própria Vale, que é uma grande mineradora, uma das maiores do mundo, diz que nós temos outras possibilidades de explorar o nosso subsolo para extrair o potássio. Mas isso, na opinião pública mundial, que pesa no comportamento dos governos, os governos são cada vez mais sensíveis às oscilações da opinião pública. Então, um país que é visto como um país que não trata bem das suas comunidades indígenas, da sua população originária, é muito mal visto. E aí os governantes de outros países têm dificuldade em estabelecer acordos de cooperação, acordos comerciais com o Brasil. Mesmo os Estados Unidos, a posição, não houve até hoje, eu acho, uma conversa boa entre o presidente Biden e o presidente Bolsonaro. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro entrou na onda de dizer que a eleição americana foi fraudada. Isso é um absurdo completo. Né? Então, tudo isso coloca o Brasil numa situação eu não diria de pária, porque o Brasil tem muitos atributos positivos. Né? Muitos atributos positivos. Você sai por aí afora, você diz que é brasileiro, a pessoa te recebe com um sorriso. Aloysio, o Brasil ele tem se mantido numa posição democrática em relação à guerra da Ucrânia e da Rússia. Porém, alguns membros do governo têm tido posições distintas, que isso acaba sendo caro aí para o nosso país, principalmente na questão aí dos fertilizantes. Como que o senhor vê esse posicionamento do nosso país e essa posição distinta de alguns membros do governo? Eu acho que a posição do Brasil em relação à guerra foi fundamentalmente correta. Ela foi expressa pelo nosso embaixador nas Nações Unidas, o embaixador Ronaldo Costa, que, aliás, trabalhou comigo quando eu fui ministro. Ele cuidava da relação, ele era o chefe da nossa equipe de negociadores com a União Europeia. É uma posição que respeita a linha tradicional da política externa brasileira, que é a defesa da paz, defesa da integridade territorial dos países, da soberania dos países, a busca de mecanismos de negociação para resolver os conflitos, né? Respeito ao direito internacional. Essa é a posição que o Brasil tem desde sempre. Né? E em razão disso, o Brasil reprovou a
atitude da Rússia, a invasão da Ucrânia, né? Condenou a invasão da Ucrânia. Agora, usou a palavra deplorar a invasão da Ucrânia. Mas, por outro lado, o Brasil sempre se posicionou contra sanções unilaterais. Um país aplicar, um grupo de países aplicar sanções contra outros, sem que essas sanções tenham sido decididas na instância correta, que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Todas as vezes que são aplicadas sanções de um país contra outro, sem o respaldo do Conselho de Segurança, o Brasil se posiciona contra. Houve uma exceção agora, recentemente, o Brasil sempre foi contra a aplicação das sanções norte-americanas a Cuba. Cuba tem lá o seu regime político, não entro na discussão sobre isso. Mas os Estados Unidos aplicaram uma sanção contra Cuba, as sanções econômicas contra Cuba, um bloqueio econômico, que atinge, inclusive, empresas de outros países que possam ter relações econômicas com Cuba. O Brasil sempre foi contra. Sempre foi contra. Mesmo em todos os tempos foi contra. Agora, recentemente, muito recentemente, pela primeira vez, o Brasil votou a favor desse bloqueio econômico. Mas a posição tradicional do Brasil é ser contra as sanções, né? De modo que eu acho que a posição do Brasil é correta, ela é adequada. Nós não temos razão para nos envolvermos demasiado nesse conflito, mas temos todas as razões para trabalhar onde nós estamos hoje representados, que é o Conselho de Segurança, para que haja o fim da guerra com um entendimento, com uma negociação. Aloysio, essa guerra que está acontecendo, ela tem um formato diferente do que aconteceu em outras situações, porque é uma guerra quase que em real time. Você consegue ver as cenas acontecendo ali em tempo real. Isso interfere de alguma maneira nas tomadas de decisão, né? E outra pergunta também é que os discursos também nunca alcançaram tantas pessoas igual estão alcançando nos dias de hoje por causa da internet e essa velocidade da internet. O quanto que essa exposição midiática da guerra e também dos seus representantes influencia nesse cenário? É o peso da opinião pública. Países que têm imprensa livre, a opinião pública é muito ativa. Infelizmente, não é o caso da Rússia. Ontem, ou essa semana, 2 ou 3 dias atrás, o último jornal independente na Rússia foi fechado, né? Agora, a comunicação se faz através de redes sociais. Foi restabelecida a possibilidade de algumas redes sociais trabalharem na Rússia. Mas, nos países onde há imprensa livre, a opinião pública se mobilizou muito contra a agressão. Especialmente quando dessa agressão resulta o drama dos refugiados, mais de 3 milhões de refugiados, cidades destruídas, imagens de pessoas morrendo, crianças mortas, maternidade bombardeada. Tudo isso gera uma comoção na opinião pública. Até mesmo, você veja agora recentemente, nós vamos ter agora eleições na França. Acho que no mês que vem teremos eleições na França. A guerra levou à mudança de posições de alguns atores importantes da política francesa, me refiro basicamente ao partido de extrema-direita, a Frente Nacional, que agora condena a guerra, condenou a posição da Rússia. Eles eram muito próximos da Rússia, por compartilhar de alguns valores autoritários e antidemocráticos do Putin, não é? Mas para ganhar a eleição, se distanciou. Essa mobilização, essa grande frente única dos países ocidentais, especialmente da Europa Ocidental, isso é o resultado, em grande parte, da mobilização da opinião pública, que é alimentada, como você disse, pela visão de cenas em tempo real. Você tem uma outra guerra terrível acontecendo agora, na África, né, e na Eritreia, que é terrível. Mas, primeiro, não são europeus. Os europeus costumam mais... existe uma... o próprio presidente da Polônia disse, vamos receber os refugiados, porque, afinal de contas, eles são brancos e são cristãos. Quando não são brancos nem são cristãos, há uma certa indiferença no mundo ocidental, né? Infelizmente.
Mas o fato é que tudo isso levou a uma mobilização grande da opinião pública que teve como consequência um estreitamento das relações na própria União Europeia, que era vista como alguma coisa que estava mais ou menos se dissolvendo, né? Você tem o reforço, por exemplo, do orçamento militar, impressionante o reforço do orçamento militar na Alemanha, que hoje passará a ter o terceiro orçamento militar do mundo, né? Esses países, até pouco tempo atrás, estavam se desmilitarizando, né, e cortando orçamentos disso, e agora estão... Veja, o presidente Trump disse que a OTAN era uma instituição obsoleta. A OTAN agora encontrou uma razão de ser, brigar com a Rússia. O que eu, na minha opinião, acho uma loucura, uma bobagem. Porque não tinha sentido você ser com a Rússia. Eu não estou dando razão ao Putin, não. Mas por que esses países ocidentais não estenderam a mão à Rússia quando terminou lá o regime socialista? Quando houve a queda do Muro de Berlim, né? A Rússia é um grande país, é um país que teve, desde sempre, há muitos séculos, uma presença importante no mundo, né? A Rússia é essencial para o fornecimento, por exemplo, de gás para a Europa, especialmente para a Alemanha, para nós, do nosso fertilizante. Por que não estender a mão à Rússia? Porque não é democrático? Tudo bem, mas os Estados Unidos, esses países todos do Ocidente, vivem aos beijos e abraços com esses ditadores teocráticos da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes. E essa aproximação da OTAN então, em relação... Então eu acho que isso é uma digressão. Assim, por que esse isolamento, esse medo da Rússia? Cercar a Rússia com países hostis, porque a Europa tem um pedaço da Europa que tem uma relação histórica, antiga com a Rússia, e não há uma digamos assim, nenhum azedume na opinião, uma opinião negativa sobre a Rússia. Agora, alguns países que hoje incorporados à União Europeia têm uma opinião profundamente antirrussa, porque foram, durante muito tempo, parte do Império Soviético, né? E mesmo antes do Império Soviético, do Império Tsarista. Então, são contra a Rússia. São países que se incorporaram à União Soviética, à União Europeia, e agora estão na OTAN, cercando a Rússia. Mas houve, no passado relativamente recente, políticos europeus que quiseram ter a mão estendida de uma cooperação com a Rússia fazendo parte do Ocidente, né? Porque a Rússia se considera um país ocidental. Por que não se seguiu, por exemplo, a opinião, o projeto do presidente de Gaulle na França e depois do presidente Mitterrand? Vamos atrair a Rússia. Põe a Rússia dentro da OTAN. Fazemos uma grande estrutura de defesa comum, né? Enfim, mas agora isso talvez possa acontecer num futuro. Mas, na sua opinião, isso tudo não aconteceu por influência dos Estados Unidos? Pois é, foi os Estados Unidos que são a força dominante da OTAN. Agora, uma influência que, no meu entender, não tem muita razão de ser. Isso podia ter razão de ser na época da União Soviética. Você tinha dois blocos no mundo, né? O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, um bloco onde havia tensões internas, evidentemente, porque a Europa, em alguns momentos, torcia o nariz para essa dominância dos Estados Unidos no mundo ocidental, mas, de outro lado, você tinha o bloco soviético, onde houve também problemas, na Hungria, na Tchecoslováquia, né? Mas eram dois blocos que tinham concepções diferentes do mundo, da sociedade, da economia, do Estado, e que eram rivais. Era uma rivalidade até controlada. Não se... como eles não chegavam a brigar, aí para briga para valer, não. Era uma rivalidade que quase chegou na guerra, em 62, na crise dos foguetes em Cuba, mas a partir de lá havia o telefone vermelho entre o Kremlin e a Casa Branca, e quando a coisa apertava, os dois presidentes conversavam. Havia um controle, né? Mas
quando acabou a União Soviética, não havia mais nenhuma competição. A Rússia estava numa situação muito grave, tinha perdido parte do seu entorno econômico, inclusive a Ucrânia, que era independente. A Rússia perdeu tamanho, perdeu população, perdeu economia. Houve um caos econômico na Rússia depois, no tempo do Yeltsin, e até a ascensão do Putin. Por que não se teve uma cooperação com a Rússia? Por que não se estendeu a mão para a Rússia? Para mim é difícil entender, é um paradoxo do mundo. Por que os Estados Unidos continuaram com esse reflexo de hostilidade em relação à Rússia, o mesmo reflexo que eles tinham na época da União Soviética? Enfim. Aloysio, e voltando para o que está acontecendo aqui hoje, o senhor acha que ainda há espaço para diplomacia? Porque parece que o Biden já está cruzando essa fronteira, né? Não, há espaço sim. Se você disser que há quem diga que a guerra é uma continuação da política por outros meios, né? É uma visão cínica da guerra, mas muita gente pensa isso. Mas o fato é que a guerra hoje chegou a um impasse, né? O impasse é uma palavra francesa que significa beco sem saída. Quer dizer, a Rússia não conseguiu o que queria, achava que ia passear na Ucrânia. Ela não conseguiu chegar até Kiev, a capital da Ucrânia. Não conseguiu derrubar o governo, que era um dos propósitos do Putin, desnazificar a Ucrânia, ou seja, mudar o governo. Como se o presidente Zelensky fosse nazista, ele é judeu. Aquele comboio de 40 quilômetros vindo da Rússia, entrando pela Ucrânia, rumo a Kiev, parou, estancou. A Rússia conseguiu algumas vitórias mais naquela região, digamos, do leste, indo para o sul, na borda do Mar Negro, mas não conseguiu tomar cidades importantes ali, como Mariupol, que está lá semi-destruído, o cenário de Stalingrado, mas não conseguiu tomar. Era um grande objetivo, era fazer um corredor geográfico e logístico, juntando a Rússia, a parte leste da Ucrânia, onde tem aquelas províncias separatistas, ao Mar Negro, chegando até Odessa. Não conseguiu. A Bielorrússia não cumpriu a promessa de ajudar, de entrar na Ucrânia. E os ucranianos estão resistindo bravamente, né, recuperando, inclusive, alguns terrenos perdidos, conseguindo utilizar bem os armamentos que estão recebendo dos países ocidentais via Polônia. Então mas a Rússia não ganha, parou. O Putin diz que os seus objetivos agora são mais restritos do que aqueles que ele anunciou, mas por outro lado a Ucrânia também não ganha. A Ucrânia está cada vez está sendo muito castigada. Então você chegou a uma situação parece que não tem saída, mas a diplomacia busca a saída sempre. A diplomacia busca a saída. Hoje nós já temos hoje começou novamente, hoje nós estamos falando de uma terça-feira, no dia 27. Sim. 27. Nossos ouvintes somos ouvidos depois. Mas hoje é dia 27. E hoje houve uma reunião entre a Rússia e a Ucrânia na Turquia. Sobre um cessar-fogo. No começo de março, os ucranianos chegaram com os russos, vamos discutir um cessar-fogo. E o chanceler da Rússia, que eu conheci bem, o Sergei Lavrov, disse, não, isso aí não está na agenda, não é negócio de cessar-fogo não. Entendeu? Hoje já se discute cessar-fogo, vamos chegar a um cessar-fogo. A Ucrânia aceita não entrar na OTAN, ser um país neutro, não permitir inclusive a instalação de bases militares no seu território, mas ter garantias de uma proteção internacional da sua segurança. A Crimeia, Putin dizia, a Crimeia é nossa imediatamente, tem que reconhecer que a Crimeia é russa. Dão embora, nessa reunião, um prazo de 15 anos para a solução definitiva do status da Crimeia. E vão discutir uma situação daquelas províncias separatistas, uma situação que, na verdade, foi a situação de uma semi-autonomia ou de uma autonomia, o grau vai depender muito da correlação de forças,
para aquelas províncias que têm maioria russa. Então estamos chegando, eu acho, a um ponto em que já tem os parâmetros fixados de uma negociação. A reunião de hoje foi uma reunião muito importante porque todos colocaram as cartas na mesa, não disseram tudo, até onde poderiam ir, mas em grande parte já acenaram com o roteiro para a saída. Não sei se eu sou otimista necessariamente, mas como eu fui político durante muitos anos, eu acho que a política é a arte de encontrar sempre uma saída para situações que aparecem perdidas. E a diplomacia, e a política externa, a diplomacia, é uma atividade política, fundamentalmente. O senhor acredita que pode estar havendo, nesse momento, uma mudança na dinâmica da globalização e também do capitalismo, né? Com a troca de poder, com a chegada aí da China? O senhor acredita que isso pode estar sendo fortalecido por esse cenário? Sem dúvida. Já vinha antes, né? Quando eclodiu a pandemia, já começou a haver nos países, em todos os países, a busca de mais autonomia. Até mesmo no Brasil. Esse esforço grande em busca do desenvolvimento de uma vacina nossa, no Butantan e na Fiocruz, já é um movimento, não podemos depender de importar vacina dos outros países. Não é? Na nossa escala pequena, diminuta, já houve esse movimento. Nos Estados Unidos se verifica a mesma coisa. Não é a mesma linguagem, Biden não tem mais a mesma linguagem do Trump, mas no fundo é a América voltar a se bastar a si mesma. A própria China, que é a segunda potência econômica do mundo, se não a primeira, enorme presença no mercado mundial. O presidente Xi Jinping vai ver agora um congresso desse ano do Partido Comunista Chinês, mas ele já disse o seguinte: olha, o que nós vemos na mesa do chinês tem que ser produzido aqui. Vão começar a produzir soja na China. Eles produzem tudo, produz vinho, até um vinho razoável, o vinho chinês. Esse eu nunca experimentei, não. Eu já experimentei. É bonzinho. Por quê? Porque são essas grandes caves francesas, os Rothschild e tal, que estão produzindo vinho lá. É mais um sinal da globalização. Carne bovina, eles têm dificuldade. E é uma grande oportunidade do Brasil agora entrar bastante com carne bovina na China. Já começou a exportação, aumentar a exportação da carne bovina para a China. Mas, de qualquer maneira, os países buscam agora ser mais autossuficientes. Eu acho que isso é uma tendência. Também, a utilização do dólar como arma econômica, as sanções brutais dos Estados Unidos e dos países que foram levados a isso, ou convencidos a fazer isso, contra a Rússia, mostra que os países, quando pensam na perpetuação dessa condição de predomínio exclusivo do dólar como moeda de troca internacional, os países começam a ficar de barba de molho. A China, na sua última relação, nesse acordo que fez com a Rússia um pouco antes da invasão, já uma das cláusulas do acordo é poder fazer importação e exportação entre os dois países, comércio internacional, usando o rublo e a moeda chinesa. Entendeu? A China tem um grande programa, que é um programa geopolítico, One Belt, One Road, é a Rota da Seda, que se estende por outros países que estão muito fora da antiga Rota da Seda, inclusive a Argentina. Né? O programa One Belt, One Road, que é, no fundo, um guarda-chuva econômico de comércio e investimento da China com outros países. Não tenho dúvida que a China vai começar a querer colocar também a sua moeda como uma moeda de troca entre os países. A segunda economia do mundo vai ser a primeira, vai depender somente do dólar. Os BRICS já têm um banco de desenvolvimento, que o Brasil faz parte, o Brasil é sócio, um banco de desenvolvimento que tem sede em Xangai, que tem também já um mecanismo de compensação internacional, uma espécie de pequeno FMI, entre eles, com as moedas dos seus países. Então, eu acho que isso está no horizonte.
maior, continuar algo que começou lá ainda no tempo do general de Gaulle na França, quando rompeu com o padrão ouro e depois com o dólar, com o curso forçado do dólar. Você tem já, acho que esse é algo que vai acontecer porque os países que são relevantes na economia mundial não querem ficar dependentes da política externa, no fundo, dos Estados Unidos. A gente está falando aqui desse cenário mundial, né, cenário macroeconômico, mas aqui no Brasil a gente está aí num ano de eleição, né? E eu acho que esse fator também é um fator muito importante para nós. Só voltar ao nosso ponto. Sim. Você veja como existem coisas que fogem, fenômenos, fatos, que agora que a guerra revelou, que fogem um pouco dessa visão que nós temos, assim, costumamos ter, de divisões muito nítidas. Você pega a Índia. A Índia é a terceira economia do mundo. 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. É uma enorme democracia. Né? Muito bem. A Índia tem relações muito boas com a Rússia. Então a Índia, ela fica numa posição, olha, somos contra a invasão, mas também não podemos também levar isso a ferro e fogo, não podemos deixar alguma porta de saída para a Rússia. Por quê? Porque o armamento das forças armadas indianas é basicamente russo. Então, veja a própria posição de Israel. Israel, porque é uma política mais alinhada com a política americana que a política israelense? Pois bem, o primeiro-ministro de Israel pegou um avião numa sexta-feira, um dia sagrado para os judeus, o Shabat, e foi conversar com Putin para ver se coloca como mediador do conflito, porque existe uma comunidade grande de judeus, ucranianos e russos em Israel. Então você vê como é que o mundo vai se tornando mais complexo, mais variado e mais desafiador também. Sim, sim. E dentro dessa visão, né, mundo, eu trago também para um contexto brasileiro, como eu falei agora há pouco, que a gente está em vias de bem próximo de uma eleição, né? E a gente já está vendo aí candidatos, pré-candidatos, né, na verdade, se movimentando. Recentemente houve aí a filiação do Alckmin ao PSB, né, e também sobre a possibilidade dele se tornar o vice aí do Lula. Uhum. O senhor vê isso como uma quebra de paradigma aqui no Brasil também? Vejo, sim. Eu acho que é um movimento interessante no sentido é uma inflexão política do PT, que, aliás, não foi a primeira. Já quando o Lula chamou e convidou o José de Alencar, que era um grande empresário mineiro, o seu filho é o presidente da Fiesp hoje, sim, para ser seu vice-presidente, depois foi seu ministro da Defesa, já é um movimento do PT nessa direção, já houve um precedente. O PT é um complexo político, né? Você tem o Lula e tem o PT. O PT nem sempre fala a mesma linguagem que o Lula. O Lula dá muito trabalho ao Lula, porque tem setores mais à esquerda que são contra esse tipo de política de abertura para o centro. E são contra, inclusive, a ida do Alckmin como candidato a vice. Mas é um movimento interessante do ponto de vista de alargamento do movimento da esquerda para o centro. Eu acho que o Bolsonaro também vai fazer isso. Eu acho que essa estridência ideológica do presidente Bolsonaro, ele tenderá, acho que poderá fazer isso, para tentar recuperar votos de eleitores de direita, muitos dos quais inclusive do PSDB, e que se afastaram dele em razão de dessas coisas todas, de negacionismo, da grosseria, da vulgaridade, se afastaram. Ele está tentando se recuperar esse eleitor, que é um eleitor de centro, né? Que ele ganhou na sua eleição, que perdeu durante a sua eleição, e eu acho que ele vai procurar recuperar. Há uma grande batalha pelo centro político, tanto da parte da esquerda quanto da parte do presidente Bolsonaro. Agora,
você me pergunta o que pode acontecer, vai acontecer, vai ganhar um ou outro, não tem. Ou eventualmente alguém que surja aí dessa terceira via. É possível, não sei. O senhor havia comentado também... Mas não acho que... Eu me lembro quando, a primeira vez que o Lula foi candidato a presidente, o presidente acho que era da Fiesp, né, Mário Amato. O Mário Amato disse o seguinte: se o Lula ganhar, eu me mudo para Miami. Não mudou nada. Esse pessoal ganhou muito dinheiro no governo do Lula. Então, não vai mudar muita coisa. Quer dizer, não haverá nenhuma catástrofe à vista. Eu acho, se porventura ganhar o Lula, eu acho que uma eventual continuidade, eu estou dando a minha opinião, não sei se tem cabimento isso no seu programa, mas na minha visão, eu acho que a continuidade da gestão Bolsonaro, levando em conta o que aconteceu na área econômica, na área do meio ambiente, na educação, na política social, na política cultural e na política de relações exteriores, numa boa parte do seu governo, eu acho que isso não faz bem para o Brasil. Acho eu. O senhor disse que no nosso último encontro, na nossa última conversa com os membros aí do Open Mind, o senhor disse ver potencial na candidatura do governador João Dória ao Planalto, mas disse também que se isso não decolasse, não seria viável uma terceira via. Como que o senhor vê essa questão do Dória e talvez de uma terceira via? Há um grande esforço nesse momento de três grandes partidos que não estão alinhados com nenhum dos dois candidatos, digamos, mais cotados hoje, e encontrar um caminho comum. Acho isso muito positivo, né? O MDB, o PSDB e a União Brasil são partidos grandes, partidos bem estruturados, partidos enraizados em segmentos da opinião pública mais de classe média e que se conseguirem encontrar uma candidatura comum, uma linguagem comum, um projeto, uma proposta que expresse o que seja a terceira via, que até hoje não há terceira via, você mistura muita coisa, mistura Ciro Gomes e Sérgio Moro, quer dizer, não tem nada em comum entre eles, né? Se conseguirem ter como resultante desse acordo político dos três grandes partidos, uma candidatura comum, que poderá ser do João Dória, e encontrarem uma mensagem inspiradora, uma mensagem que dê ideia ao brasileiro do que terá a ganhar votando seguindo esse caminho. Um propósito, né? Um propósito, né? Um projeto. Se conseguirem, pode ser que surja, que consigam se enfiar nesse meio. Não sei. Não é fácil, porque hoje você pega as pesquisas em que os eleitores, as pessoas pesquisadas respondem espontaneamente, sem apresentar o cartão, mais de 60% já escolheu entre o Lula e o Bolsonaro. Então você tem uma faixa estreita, é um caminho estreito, mas que pode ser percorrido. O senhor hoje também está à frente aí da São Paulo Negócios, né, que é uma entidade que busca aí, trazer investimentos, né, através aí da desestatização. E nesse cenário, o senhor acha que dá para facilitar essa busca aí, enxugando custo, facilitando essa busca aí do investimento na cidade de São Paulo? Sim, isso já está acontecendo. Acontecendo bastante, né? Há um programa de desestatização que é baseado numa lei municipal, né, que ainda vem do tempo do prefeito João Dória, que está sendo cumprida, e essa política consiste em trazer a iniciativa privada, investidores privados, para executar serviços que são de natureza pública. Não se trata apenas de fazer uma economia de recursos, não é isso. A situação econômica da capital, da prefeitura da capital, hoje é muito boa. Tem recursos para investir e vai continuar investindo em áreas onde a iniciativa privada não entra, né? Mas vai propiciar, além de investimentos, uma gestão
uma mudança na gestão de alguns setores onde o investidor privado trará um olhar novo para algumas atividades que hoje estão, que até então eram conduzidas por funcionários públicos. Vou dar um exemplo. Nós temos São Paulo, é uma cidade que recebe muitos congressos, convenções. Tem sentido um centro de convenções ser público? Por que não entregar isso para empresários do setor, da área, para explorar o Anhembi, o Sambódromo, claro, deixando espaço para o carnaval, e o centro de exposições? Porque entende do assunto. Não fica lá um negócio, cabide de emprego, político indicando diretor, gerente, isso, aquilo. Entregar isso para o administrador privado, que é pessoas que são do ramo, que possam fazer isso. Né? E assim foi feito em relação ao Anhembi. Ainda, estou falando de coisas do meu tempo. Né? O Pacaembu, que é um enorme equipamento. Nós temos lá coisas maravilhosas como o Museu de Futebol, mas é um equipamento subutilizado. Nem o Corinthians joga mais no Pacaembu. No meu tempo que o Corinthians jogava lá, eu adorava, que é perto da minha casa. Né? Mas não tem mando de jogo mais no Pacaembu. Né? Tem um enorme ginásio que é pouquíssimo utilizado. Espaços que poderiam ser utilizados para atividades culturais, gastronômicas e esportivas também, evidentemente. Né? Estava ali parado. Fizemos uma concessão para um grupo de gente que está agora, vai dar uma boa, já começou a dar uma boa digamos, melhorar do ponto de vista da recuperação da sua estrutura e também ter uma programação que possa utilizar aquilo durante o ano todo e não só nos fins de semana, quando tem jogo de futebol, e olhe lá. Né? Agora mesmo, hoje tivemos uma reunião com empresas de construção civil. Um programa construção de prédios, de apartamentos, em várias áreas da cidade. O primeiro lote são 5.000 apartamentos, entre 32 e 70 metros quadrados. A prefeitura paga o construtor, o empresário constrói, e os apartamentos serão vendidos pela Coab para aquelas pessoas que estão inscritas na fila da Coab, que vão pagar 20% do preço total do apartamento. Então, o empreendedor, quem constrói apartamento, ele não terá risco, porque a prefeitura paga ele, compra o prédio dele, e vai subsidiar o morador que comprar esse apartamento, assumindo mais da metade, os 70% do custo do apartamento. Isso sem comprovação de renda, porque uma faixa enorme, chamada faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, está hoje desassistida. A tal Casa Verde Amarela subiu de patamar de renda e essa faixa da antiga faixa 1 da... Não foi renegociado, não foi reajustado. Não foi. Então a prefeitura entra nisso, com uma parceria com a iniciativa privada. Você quer ver uma coisa interessante que diz respeito à sustentabilidade? Energia solar fotovoltaica. Nós temos em São Paulo uma quantidade enorme de prédios, centros de saúde, centros esportivos, CELs, né, que consomem energia que a prefeitura paga, compra da rede. Nós começamos um programa que consiste na instalação de placas de energia solar nesses equipamentos. Começamos na área da saúde, com unidades básicas de saúde, de tal maneira que esse programa se desenvolvendo, não só a prefeitura vai deixar de comprar energia da rede, mas vai vender energia para a rede, o que sobrar. Entendeu? Então, é um processo interessante de desestatização. Temos agora um programa, vamos fazer uma parceria público-privada para os nossos 23 cemitérios, e os crematórios e os serviços funerários, que são muito mal administrados.
quem já passou, e todos nós já passamos de alguma maneira por esse momento triste, sabe como é penoso você não ser tratado com equanimidade pelo quem fornece os serviços funerários, o estado de abandono de muitos dos nossos cemitérios. Né? Você tem cemitérios em São Paulo que são verdadeiras bombas ecológicas, porque os corpos são enterrados, e muitos deles sem aquela caixa de cimento, de concreto, então está direto em contato com o solo, né? Contribuir, portanto, contaminando o nosso lençol freático. Lançamos agora já a licitação para uma concessão nos 23 cemitérios, construir mais 2 crematórios, além do que já existe, e os próprios serviços funerários. O que era hoje, eu me lembro que quando comecei a trabalhar no setor público, me lembro que havia uma enorme disputa entre políticos para indicar diretor do Serviço Funerário Municipal. Isso vai acabar. Você vai ter empresa que vai cuidar disso, do ponto de vista não só economizando, mas também prestando um serviço que será avaliado por avaliadores independentes ao longo do tempo. Então, são projetos que nós estamos realizando lá na nossa SP Negócios, trazendo investidores para isso. Dialogando com setores da economia paulistana para resolver alguns problemas regulatórios graves. Vou dar um exemplo: as antenas de telecomunicações. A legislação que disciplinava a instalação dessas antenas era uma legislação de 2003, quando havia muita ideia errada sobre os efeitos das radiações dessas antenas sobre o corpo humano. Já se comprovou que isso não tem nenhum tipo de efeito negativo. No entanto, a legislação da época continuava tratando isso como sendo algo que podia ter consequências nocivas sobre a saúde. Exigia-se um recuo muito grande entre o terreno onde estava instalada a torre e a rua. Isso, por si só, já inviabilizava a instalação de antenas em muitos bairros da periferia, onde não havia a distância requerida pela lei, de 12 metros. Não é? Então, você tinha uma situação em que há setores da nossa cidade, especialmente nas zonas periféricas, não tinham acesso à internet, ou acesso na qualidade que se precisa. Né? Isso para o comerciante, para o aluno que recebe o tablet da prefeitura, mas não tem como acessar a internet. Né? Então, houve uma discussão nossa da SP Negócios com esse setor de telecomunicações, e a partir daí elaboramos um anteprojeto de lei que o prefeito mandou para a Câmara Municipal e virou lei. Né? Então, são exemplos que nós fazemos nessa interlocução com o setor privado, não só para atrair interessados nos nossos programas de desestatização, mas também para resolver alguns problemas regulatórios que impedem o desenvolvimento da cidade, de algumas atividades da nossa cidade. Né? Eu vejo que a questão do regulatório e da burocracia que impera não só aqui em São Paulo, mas no Brasil como um todo, ele atrapalha essa implantação de empresas em qualquer lugar aqui no Brasil. É muito difícil você abrir uma empresa, não é algo simples, principalmente quando é um comércio, com um estabelecimento físico, com uma fachada de publicidade, com questões de alvará de AVCB e questões de incêndio, bombeiro e etc. Recentemente, eu até fui procurado, através do Open Mind, por uma empresa mexicana. A Oxo? Isso. Na verdade, a Justo, né, que é uma empresa mexicana, um unicórnio, que queria se instalar no Brasil, se instalou no Brasil. Né? E uma das barreiras, né, das dificuldades, foi a questão burocrática, né? E como eles são uma empresa estrangeira, não tinham talvez esse suporte aqui para poder realizar esse trabalho aí de execução de toda a questão burocrática.
Mas, enfim... Mas você sabe que isso é uma das principais atividades nossas lá. Tá? É isso que eu ia perguntar. O que a São Paulo Negócios faz em relação a isso? Bom, você tem algumas questões que não dependem da nossa agência, que são questões que afetam outros setores da prefeitura, onde há um esforço para automação, para digitalização, para redução de etapas burocráticas desses processos, sobretudo de licenciamento, com enorme dificuldade, porque falta gente, tem um funcionalismo envelhecido, pouca gente, por exemplo, se pega a Secretaria do Verde, que tem que atuar na maior parte desses processos de licenciamento de atividades econômicas. Tem pouca gente para trabalhar lá, o pessoal sobrecarregado, então isso atrasa os processos. Então o que nós fazemos ali na São Paulo Negócios é pegar pela mão essas empresas e ajudá-los, caminhar com eles nesse cipoal de regulamentos, de leis, de exigências, para que o seu investimento possa se concretizar. Né? Você se referiu aí a uma empresa mexicana. Eu estava pensando em uma outra, que Sim. é uma empresa também dessas lojas de conveniência, né? Que se associou, é uma grande empresa mexicana, que se associou a uma empresa brasileira e começou a instalar uma rede de lojas de conveniência em São Paulo. A primeira veio falar conosco. Essas mesmas questões a que você se referiu. Publicidade na fachada, como você vai ter a licença do Corpo de Bombeiro no prédio onde... Tombado, essas coisas todas. E trabalhamos com eles, né, para ir resolvendo como é que pode resolver, como é que pode eliminar essa barreira, como é que vai. Hoje, felizmente, já está, você encontra isso na cidade, praticamente na cidade toda, especialmente na área central. Né? Então, esse trabalho nós fazemos muito, especialmente em empreendimentos imobiliários, não só de residências, mas também de logística, que nos procuram para ajudá-los a serviços, dark kitchens. Eu não sabia o que era dark kitchen. O que é dark kitchen? Sabe o que é dark kitchen? É o seguinte, são empresas que é uma espécie de coworking, ou seja, de trabalho em comum de gastronomia. Uma empresa, aqui no nosso estúdio, mas isso aqui ser uma dark kitchen. Esse estúdio dividido em vários espaços, e nesses espaços atuam cozinheiros, chefes, cozinheiros, pizzaiolos, diferentes restaurantes, inclusive restaurantes afamados. Uma estrutura comum. Entendeu? E de lá partem os motoqueiros com as encomendas. Você imagina que sai daquele restaurante. Não, muitos deles já saem dessa estrutura centralizada. Já tem 8 em São Paulo. Agora, as restrições para o funcionamento das dark kitchens são enormes. Então você tem que ajudá-los a se adequar às regras ambientais, regras de ruído, regras de odor, regras de trânsito, para que elas possam funcionar. Muito interessante. Então isso tudo é o trabalho nosso aqui, o trabalho cotidiano. E uma outra atividade que nós fazemos, e muito, que é o apoio às empresas paulistanas que desejam se conectar com o mercado mundial. Para fora, né? Para fora. É claro que uma grande empresa não precisa da gente, mas uma média empresa, uma pequena empresa, aquela que ainda não tem o adestramento suficiente dos seus quadros, sequer para se apresentar, para vender o seu peixe, né, na internet, porque a comunicação online abriu uma possibilidade de você fazer negócios no exterior sem precisar viajar. Né? Mas você tem que se apresentar, você tem um tempo limitado, você tem lá 10 minutos no máximo para dizer o que você faz. Então, desde isso até a familiarização com regulamentos de mercados que são muito regulados, como, por exemplo, aqui o Mercosul, as regras do Mercosul, informações sobre mercados relevantes que são objeto de desejo dos nossos empresários. Querem entrar na Argentina, querem entrar no Chile, querem entrar na Colômbia, querem entrar
nos Estados Unidos, em vários países europeus, na África. Agora estamos com um problema no Egito. Empresas farmacêuticas querem exportar para o Egito. Então se esbarra lá com problemas regulatórios da Anvisa deles lá. Então nós ajudamos as empresas a entender como é que funciona isso. Funcionando como uma câmara de comércio. Aliás, as câmaras de comércio são nossos parceiros em muitos dos programas de capacitação dos nossos empresários para exportação e também de fornecimento do que se chama de inteligência comercial, entender o funcionamento dos mercados, né? E aí eu tenho um apoio muito grande sempre, sou muito grato a isso, das nossas embaixadas, especialmente dos setores de promoção comercial, das nossas embaixadas pelo mundo afora. Interessante. E, assim, nós estamos chegando aqui ao finalzinho da nossa conversa. Passa rápido quando a gente tem um assunto interessante como esse. E eu vejo muita sinergia entre o Open Mind e o trabalho aí que vocês fazem na São Paulo Negócios, né? Porque vocês funcionam como um fomentador da economia, fazendo criando essa interlocução entre empresas que querem fazer negócio e até em outros países, e esse é o papel do Open Mind também. É um papel de fomentar oportunidades e também de gerar conexões. Então, foi um prazer, ministro, estar aqui conversando com o senhor, entendendo um pouco aí da sua visão em relação a essa situação que o mundo está vivendo e também conhecer um pouco do seu trabalho à frente aí da São Paulo Negócios. Quero também deixar aqui o nosso apoio do Open Mind a São Paulo Negócios, porque eu acredito que juntos podemos ser mais relevantes aí para o nosso país. Estamos aí com líderes da cadeia produtiva frente ao projeto Open Mind Brasil e queremos aí estender as mãos aí também à cidade de São Paulo, se de alguma maneira pudermos contribuir para isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu não tenho dúvida que podemos trabalhar muito bem juntos, porque você sabe disso, e quem participa do Open Mind sabe também hoje, que na dinâmica da economia moderna, a cooperação é às vezes mais importante do que a competição, né? Você ter contatos, empresas que participam da mesma cadeia produtiva, ou cadeias que estão próximas umas das outras, poder cooperar entre elas. E todas ganham, né? Então, eu acho que o que me atrai muito, eu vi o projeto seu do Open Mind, é o fato de você ter no seu plenário ali, entre os membros dessa iniciativa, empresários dos mais diferentes setores da nossa economia e que, na medida em que estão juntos discutindo seus problemas, podem encontrar forma de cooperar. Aliás, é um dos programas que nós temos na São Paulo Negócios, que chama-se Get Together, que começou durante a pandemia, né? Pandemia, como é que faz? Está fechando empresa, a gente não acha insumos, não acha, o mercado está fechando, como é que fazemos? Então, juntamos empresas para discutir como é que cada uma enfrenta os seus desafios e como é que umas podem cooperar com as outras para superar esses desafios. E eu penso que o Open Mind cria mecanismos onde essa coisa possa funcionar não apenas em momentos críticos como pandemia, mas sempre, né? Movimentando a economia. E só para finalizar, a gente vai ter agora no mês de abril um encontro aí desses executivos presencial com o senhor e com a São Paulo Negócios para a gente promover aí um almoço e falar de oportunidades, né? A gente tem que tirar um pouco a visão do problema e falar para as oportunidades. Então, agradeço a todos aí que acompanharam esse podcast, né? Espero que nos sigam aí nas redes, né? E principalmente aí nos streamings, porque vamos estar sempre trazendo convidados de primeira linha e trazendo assuntos aí do interesse do mercado. Muito obrigado a todos. Você ouviu Open Mind Talks, um oferecimento Crosshost.